Olá, está começando o Religare Conhecimento e Religião. Você conhece a disciplina Filosofia da Religião? No Religare de hoje eu recebo o professor Frederico Soares de Almeida. Ele é mestre em Filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em Belo Horizonte e doutorando em Filosofia pela UFMG. Fred, um prazer recebê-lo aqui no Religare. Prazer é meu. Bem, você pode acompanhar o Religare através do nosso canal no YouTube. Você já se inscreveu no canal? Procure por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque no sino para receber as nossas notificações, curta os nossos programas e também compartilhe os nossos programas com seus amigos, amigas, familiares, pessoal do seu trabalho. Frederico, filosofia da religião como disciplina. Como é que você apresenta essa disciplina, a filosofia e o estudo da religião? Bem, Flávio, eu acho que antes da gente fazer uma pequena, conceituação, definição a respeito dessa disciplina, a gente precisa dar um passo atrás e entender que a filosofia, de uma forma geral, ela busca fazer uma análise da existência como um todo, nas suas diversas complexidades, enfim. Sendo a religião uma dessas questões que perpassam a existência humana, a filosofia também precisa se ocupar dessa questão. Dito isso, eu sempre gosto de falar isso para percebermos, então, o que seria isso que é denominado de filosofia da religião. A filosofia da religião é uma disciplina, entre outras, da filosofia, que busca estudar, a partir da filosofia, temas relacionados com a discussão que está presente na religião. Mas, uma coisa que eu preciso ressaltar, no horizonte da filosofia da religião, você não tem, como você tem no horizonte da teologia, nos debates ou nas definições, podemos dizer assim, aquela adesão, o elemento de confissão. O filósofo, a princípio, ele vai discutir, pensar racionalmente temas que perpassam o horizonte da religião, como o conceito de Deus, a existência ou não de Deus, se a linguagem ela dá conta ou não de falar sobre esse ser que transcende a realidade, sobre a racionalidade ou não da fé, sobre o sentido último da vida ou não. Então, essas temáticas, elas estão presentes na discussão disso que nós podemos chamar, essa disciplina de filosofia da religião. Então, ela busca estudar o fenômeno, vamos chamar assim, o fenômeno a respeito aí, da relação do ser humano com isso que pode ser chamado de Deus, dos deuses, vários nomes para essa questão, a partir do horizonte próprio da filosofia, tá certo? Com a reflexão, com o método específico, a reflexão racional, com o método específico, fazendo a sua distinção em relação à teologia, e outras questões aí. Sim, para dar oportunidade de você aprofundar isso, a questão da separação, da distinção entre filosofia da religião e abordagem teológica. Você já traçou um ponto, demarcou esse ponto, que é a questão da confissão. O filósofo, a filósofa, no ato de pesquisar a religião, dentro dessa disciplina, não precisa, não trabalha do ponto de vista da sua confissão. Sim, sim, Não é um crente, não precisa ser a partir do horizonte da crença. Sim, sim, Flávio. Eu acho que é interessante a gente tocar e discutir um pouco isso, É porque, a princípio, a reflexão teológica, ela vai lidar com temáticas que vão ser vistas no horizonte ali do dogma, da crença, da fé, no sentido que, por mais que a pessoa ela possa pensar aquilo, no âmbito de uma teologia acadêmica, vamos dizer assim, você tem ainda aquele critério da adesão, da aceitação, da confiança. No debate da filosofia, não que o filósofo não possa ter isso, Claro. mas no horizonte da reflexão filosófica, a nossa preocupação
ela não perpassa nesse caminho, né? A filosofia ela é marcada pelo caráter crítico, né? O filósofo ele não tem, no primeiro momento, uma obrigação em aceitar ou não aquilo que ele está estudando. E no caso aqui, essa temática que envolve o horizonte aí da reflexão da filosofia da religião. Então a gente pode ver, vamos por exemplo, a gente pega o conceito de Deus, né? O filósofo, na história da filosofia, a gente sabe que esse conceito aí ele é cheio, né, de significados, enfim. Mas o filósofo ele não tem uma obrigação, né, de adesão a esse conceito ou não, ou aquele conceito que foi produzido em tal período. Ele vai analisar, ele vai investigar e ele vai criticar ou vai reformular, dependendo do seu pressuposto, da sua visão filosófica, né? Então, assim, a teologia, a meu modo de ver, né, ela passa muito por essa reflexão que, por mais que nós possamos ter uma teologia acadêmica, ainda entra muito o elemento da fé, da dogma, vamos dizer assim, de uma maneira positiva, né? Na reflexão da filosofia da religião, né, a princípio, Flávio, esse elemento da fé, no debate, na discussão, na investigação, ele não está, a princípio, colocado, né? Por que eu estou falando isso? Né? É claro que um determinado filósofo, um determinado pesquisador, ele pode, né, ter a sua crença, seja ela qual for, né? Mas ele não coloca isso a princípio no debate, a princípio na reflexão, né? A filosofia da religião, por meio da racionalidade, ela vai tentar pensar, né, esse elemento aí da experiência que o ser humano tem ou não com o mistério, né, por meio da reflexão filosófica, né, da experiência que o ser humano tem com Deus ou não, né, por meio, né, da discussão filosófica. Tem uma questão metodológica que é diferente, né? A filosofia da religião ela vai partir dessa reflexão racional, né? Olhando para a história da filosofia e percebendo as discussões da história da filosofia, que eu acho que é diferente do método da teologia. São questões epistemológicas diferentes ao meu modo de ver. Compreendo. O que eu ia perguntar para você é se você identificaria assim, grandes correntes, né, na atualidade, né, para o pensamento, do trabalho da filosofia da religião, linhas, né, de abordagem dessas questões. Sim, Flávio. Se você me permite, eu só queria dar um passo atrás para entrarmos nessa questão da contemporaneidade, de olharmos que ao longo aí da tradição, né, da tradição filosófica, nós vamos percebendo, né, desde o contexto do surgimento da filosofia, e tem teóricos que falam que esse surgimento da filosofia, ele não foi assim tão estanque em relação à religião, né, a passagem do mito para o logos, não, tem alguns teóricos que vão colocar rompeu completamente o discurso filosófico com os discursos que estavam presentes ali na sociedade grega, os discursos míticos, mas isso vai acontecendo aos poucos, né? A gente já percebe ali elementos que nós podemos dizer, né, que vão estar presentes na discussão da filosofia da religião, né? Você vai passando ali na história da filosofia, a filosofia medieval, vamos dizer assim, nos seus dois horizontes, a filosofia patrística no primeiro momento e a filosofia escolástica no segundo momento também com essas questões, a filosofia moderna propondo aí, né, repensar num primeiro momento essa questão de Deus, você tem Descartes, Spinoza, Leibniz, enfim, e no segundo momento a gente vê ali um ateísmo mais militante, né, estancando mesmo essa separação de ciência, teologia e filosofia. E aí, respondendo agora propriamente a sua colocação, a gente chega no século XX, né? No século XX, a gente tem uma retomada dessas discussões no horizonte da filosofia, né? Então, a meu modo de ver, a filosofia analítica, ela contribuiu muito para isso, né? Talvez nem todo mundo conheça o que você quer dizer com a filosofia analítica. Nós, na filosofia, entendemos, mas e para quem não é da filosofia? O que é essa filosofia analítica? Para você falar qual é a abordagem dela, da filosofia da Ok, religião. ok. A filosofia analítica vai ser essa filosofia que vai surgir aí no século XX, utilizando a lógica como uma forma de purificação do discurso, da linguagem, para pensar os problemas da linguagem, né?
Dentro do horizonte, vamos dizer assim, da filosofia analítica, nós temos um ramo dessa filosofia que vai tratar da linguagem religiosa, né? Então, essa filosofia é uma filosofia que vai surgir no contexto dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, é uma filosofia aí que tem a sua matriz anglo-saxônica, podemos dizer assim, né? E ela vai pensar na temática da religião por meio da lógica, né? E a sua relação com a linguagem. Então, Flávio, nós temos essa primeira vertente, vamos dizer assim, que retoma no século XX, não só ela, é bom frisar, que eu vou falar de uma outra também, que retoma a importância do debate da filosofia da religião no horizonte da temática da filosofia do século XX, né? Então eu poderia citar aqui, só para ilustrar, Flávio, um autor, que é o Alvin Plantinga, né, que escreveu uma importante obra, entre outras, né, pensando aí a questão da liberdade, do mal e de Deus, né? Esse é um dos seus trabalhos, ele já na década de 60, recuperando determinadas questões que nós tínhamos pensado, nós assim, a academia filosófica tinham pensado que essas questões não iriam voltar mais depois de Kant, né? Então essa é uma visão. Então a filosofia analítica ela vai tentar, né, pensar se a linguagem religiosa ela tem significado, né? Como eu posso falar de um Deus onipotente e como é que esse Deus onipotente, onisciente, por exemplo, pensando no molde clássico aí da compreensão sobre Deus do judaísmo, do cristianismo e até do islamismo, Sim. né? Como essa divindade, sendo onipotente, onisciente, se relaciona com a liberdade humana. Uma outra temática que está presente também é o problema do mal, né? Que o mal, ele exclui ou não a existência de Deus, a bondade de Deus, né? Ótimo. Você está colocando uma série de questões. Eu vou propor que você, então, desenvolva isso no segundo bloco e a gente faz agora uma pausa aqui na nossa conversa. No Religare de hoje, nós estamos conversando sobre filosofia da religião e o nosso convidado é o Frederico Soares de Almeida. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje nós estamos falando sobre filosofia da religião. O nosso convidado é mestre em filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, FAGE, em Belo Horizonte, e está concluindo o doutorado em filosofia na UFMG. Né? Sobre seu doutorado, a gente vai marcar um outro programa, Frederico. Okay. Agora, vamos continuar falando de modo geral nessa temática da filosofia da religião. Que você estava falando, então, da filosofia analítica, né, e dos modos como essa filosofia, né, trabalha a questão da religião, as várias questões, você elencou várias questões. Vamos partir daquele ponto, então. Então, dando sequência, Flávio, existem outras questões que estão presentes também no horizonte aí da filosofia analítica, vamos dizer assim, da religião, né? Agora, saindo desse contexto, indo para o contexto que nós chamamos da filosofia continental, aquela filosofia de matriz francesa, alemã, que influencia muito a formação, né, filosófica no nosso país, nós vemos outras temáticas presentes também, né? Eu preciso salientar que é importante aqui lembrarmos que não foram só os filósofos analíticos que trouxeram também o debate, né, da filosofia da religião de volta à agenda da filosofia. Nós temos filósofos continentais, Levinas, Paul Ricoeur e outros que também, né, se debruçaram sobre isso. É claro que, diferentemente dos filósofos analíticos, nós vamos ver que a temática ela está, da filosofia continental, de matriz francesa e alemã, e aqui no meu exemplo especificamente matriz francesa, ela vai estar perpassando por questões da fenomenologia, né? O que é o fenômeno, então, de Deus, né? Vão passar por questões éticas, por exemplo, né? Vão passar por questões hermenêuticas, né? E outras questões. E nós vamos ver também, Flávio, nessa filosofia de matriz continental, uma crítica muito presente, muito latente
ao discurso da ontoteologia, né? Que é aquele discurso que tentava colocar, ou vamos dizer assim, igualar o ser a Deus, ou Deus ao ser, né? Que vai estar muito presente na história da filosofia, principalmente no horizonte da filosofia medieval, né? Então, os autores, ou grande parte deles, né, dos autores da filosofia continental, vão propor um novo jeito, né, de se fazer filosofia da religião, podemos dizer assim, apesar dessa nomenclatura não estar presente em muitos desses autores, mas eles vão se debruçar sobre essas temáticas, numa outra forma, nós podemos chamar até dentro do horizonte pós-metafísico, tá? Assim, não são todos, mas nós temos muitos desses autores que vão pensar, né, nesse horizonte pós-metafísico, como nós podemos tratar as questões que perpassam a temática da religião no horizonte da filosofia no mundo contemporâneo. Sim. Eu queria falar agora um pouco sobre o livro que você organizou com Daniel Chacon, que é o livro Filosofia da Religião. Foi publicado no primeiro semestre desse ano de 2020. E nesse livro vocês também contribuem, né? E conseguem reunir um conjunto de pesquisadores e pesquisadoras que tratam de problemas da antiguidade aos tempos atuais. O livro foi publicado por Edições Loyola. Apresenta para nós, Frederico, o livro para Filosofia Então, da Religião. Então, Flávio, esse livro ele foi organizado, né, como você falou, por mim, pelo professor Daniel Chacon, da Universidade Estadual de Minas Gerais, a UENG, né? Nós organizamos esse livro, né, pensando, né, em ser um livro didático, né, que trata aí questões do horizonte da filosofia que estão presentes aí desde a antiguidade até a contemporaneidade, né? No nosso livro, nós não temos a preocupação em construir um discurso ou não para falar sobre a existência de Deus, ou para falar também sobre a não existência de Deus. Nós estamos tratando como determinados problemas que vão estar presentes na história da filosofia vão ser debatidos e discutidos pelos filósofos no decorrer da história da filosofia, né? É um livro que reúne professores de universidades renomadas, como a PUC, a Universidade Federal de São João del Rei, a UENG, né, e outros centros aí. Uma coisa interessante, Flávio, nesse livro, é que grande parte dos professores que escrevem, né, nesse livro foram alunos, né, do professor Padre McDowell, né? Então, tem aqui também uma contribuição do Padre McDowell muito grande no nosso processo de formação, né? Então, a nossa proposta é essa, fazer um livro claro, né, para professores de filosofia, para estudantes de filosofia que pensem, que querem estudar, pensar sobre a temática da filosofia da religião. E uma coisa que eu não posso esquecer também é que você contribui aí também com o livro, né, fazendo o prefácio do nosso livro. Bom, só gratidão aí pelo convite, ter a oportunidade de ter sido um dos primeiros leitores, né, desse livro. Mas eu queria destacar, assim, a maior parte, então, dos autores e da autora, né, que também participa aqui da obra, são egressos da FAGE, né, que tem um programa de filosofia e tem uma das suas linhas, né, dedicada à filosofia da religião. E nesse horizonte, acho que é importante a gente destacar a contribuição do padre McDowell para a filosofia da religião no Brasil. Sim, Flávio, eu acho que é bem colocado isso aí que você pontua, né? De fato, o padre McDowell, né, ele tem uma influência gigantesca aí, vamos dizer assim, na contribuição da filosofia da religião enquanto disciplina, enquanto um ramo da filosofia que pensa essas temáticas que nós estamos tentando conversar aqui no nosso país, e especificamente em nós, os autores dessa obra, né? Como você bem disse, a grande parte aqui dos autores, né, com exceção de dois ou três, se eu não estou esquecendo aqui, né,
foram alunos, estudaram na faculdade jesuíta, no programa de pós-graduação da faculdade jesuíta, ou fizeram matérias isoladas com o padre McDowell lá, né? Então ele tem uma contribuição na nossa formação individual e na disciplina, né? E na propagação da disciplina no Brasil, né? Ele podemos dizer assim, ele é um dos grandes referenciais que nós temos aqui no nosso país, que pensam filosoficamente, né, as questões que perpassam o horizonte da filosofia da religião, né? Nós podemos colocar assim, ele é um dos grandes responsáveis por esse florescimento que está tendo, que a gente pode observar ainda de uma forma tímida, mas está tendo, da questão da filosofia da religião hoje no Brasil. Frederico, como é que você, assim, poucas palavras, né? Nós temos 3 minutos ainda de programa, mas assim, como é que você faria assim, a apresentação da obra? Dos temas que são tratados aqui, o que o leitor, a leitora poderá encontrar na obra Filosofia da Religião? Então, Flávio, na nossa obra, o leitor ele vai encontrar, né, questões que vão estar presentes aí na história da filosofia, né, que perpassam a discussão da filosofia da religião ao longo aí do pensamento da história da filosofia grega, medieval, moderna e contemporânea. Então, para ilustrar isso, nós temos discussões, por exemplo, sobre a questão, né, em Aristóteles, a questão aí de Deus ou não na filosofia de Aristóteles. Nós temos a discussão sobre a relação entre fé e razão na obra de Santo Agostinho. Nós temos uma outra discussão sobre o argumento ontológico de Santo Anselmo, né? Nós vamos passando, a gente tem a questão aí sobre Kant, a religião no pensamento de Kant. Depois tem a questão da relação aí da religião no pensamento do Kierkegaard. E aí a gente chega na contemporaneidade, né, que tem textos sobre Levinas, Ricoeur, Zizek, Wittgenstein, Paul Tillich, né, todos esses textos pensando em temáticas específicas que perpassam a filosofia desses autores aí, né? Então, assim, o leitor ele vai encontrar uma discussão, né, de problemas que estão presentes na história da filosofia, mas que são problemas relacionados à área aí da filosofia da religião. E logo da publicação, o livro figurou entre os mais vendidos da editora, não? Pois é, Flávio. Fiquei sabendo disso. Isso é uma alegria, né, para a gente, porque assim, eu tô, né, acabando um doutorado, então assim, isso para a gente, o Daniel já é um professor da UENG, da universidade, então esse é o meu primeiro trabalho filosófico, então nós ficamos surpresos aí com a repercussão, né, que a obra tem tido, né, na academia, entre os leitores. Então, essa foi uma excelente surpresa que nós tivemos aí. Sim, isso pode ser um sinal, né, do interesse do público por esse tipo de abordagem? Acredito que sim, Flávio. Eu acredito que esse tipo de abordagem tem despertado no nosso país, né? Seja porque nós temos programas de filosofia da religião hoje, programas de pós-graduação, e também eu vejo aqui, Flávio, uma contribuição da própria ciência das religiões, vamos dizer assim, né? Em departamentos aí onde se você da filosofia da religião, que discutem esse tema também, né? Guardadas os limites e as proporções de cada disciplina também. Então, eu acho que esses fatores contribuíram e contribuem muito, né, para a saída da obra. Bom, muito obrigado pela sua participação aqui no Religare. Sucesso aí na finalização da sua tese e assim que você terminar, volte aqui para conversar com a gente sobre a sua pesquisa. Tá bom, Frederico? Obrigado, Flávio. Volto sim. Muito obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC-Minas. Para conhecer sobre as nossas atividades e cursos, você pode acessar a nossa página que está na internet. Acesse pucminas.br/ppgcr. O Religare fica por aqui. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com mais um Religare Conhecimento e Religião. Até lá!